Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais. Olha, o programa Artes na TV tem uma novidade. Durante o período agora do coronavírus, que é a dificuldade das pessoas circularem na cidade e a gente não quer trazer as pessoas para o estúdio, vamos exibir os melhores programas que já foram publicados aqui no canal do YouTube. Portanto, acompanhem, são os melhores programas, você não pode perder. Então, vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirna e hoje eu trouxe um passo a passo no tecido catita da Estilotex, que a gente vai fazer as maçãs e é bem simples, todo mundo vai conseguir fazer. Nós vamos começar aqui pelo fundo e, como vocês estão vendo, eu transferi o risco com carbono e esse risco vai estar disponível para vocês com guia de cores no site da Rio Artes Manuais. Então eu uso diluente com cinza lunar, limpo lá no godê, misturo e levemente eu vou fazer movimentos circulares, bem delicados. Posso voltar na tinta pura para dar profundidade no nosso trabalho. Faça movimentos circulares para ficar bem delicado. E a gente costuma fazer na peça toda. Algumas áreas eu coloco menos tinta e menos diluente para ter uma área menor de abrangência do fundo. E a gente termina com próximo aqui dos elementos, bem mais intenso. Não tem problema sujar aqui, porque a cor que a gente vai usar aqui é mais escura. Então, nós vamos colocar mais escurinho próximo dos elementos e suavizar, esfumar quando estiver longe dos elementos. Nós vamos fazer o galho usando o siena natural e o marrom. Com um pincel de cerda dura, que é um pincel de cerda, olha, bem durinha, eu começo com o marrom bem próximo dos elementos, para dar profundidade à nossa pintura. Pode usar um pouquinho do diluente para expandir a tinta. E na sequência vem com o siena natural. Aqui não existe um padrão de movimento do que a gente tem que fazer no pincel, porque depois a gente vai vir fazendo um acabamento para dar mais realismo ao galho. Então eu venho, olha, próximo da maçã com o marrom, próximo da folha com o marrom também. Não se esqueçam de preencher bem o tecido. Como esse tecido tem a trama bem fechadinha, a gente nessa etapa aqui, a gente não precisa usar muito o diluente. A gente vai só com a tinta mesmo, purinha, sem precisar molhar o pincel no diluente e vai preencher. Eu coloquei marrom aqui embaixo e vou colocar aqui em cima também, ó. Isso você vai fazer em todos os galinhos. É o mesmo procedimento, porque aí a gente garante volume e sombra e luz. E aí tem esse quebradinho aqui do galinho. Aqui dentro eu vou usar só o marrom. Tiro o excesso da tinta no paninho, se colocar muita tinta, e preenche essa parte aqui toda. Venho com o branco. Limpo o pincel. Venho com o branco e vamos aqui, olha, iluminar a pontinha aqui desse galinho para criar efeito de profundidade e parecer que o galinho está realmente quebrado. Em algumas áreas aqui, eu vou simular como se o galinho tivesse algumas partes mais altas e outras mais baixas, como os galinhos mesmo da natureza.
tá? Então a gente ilumina com o branco e logo em sequência vem com o marrom dando profundidade. Para garantir mais detalhe na sua pintura, a gente pode vir com um pincel filete e fazer o acabamento com esse pincel, que ele é fininho, pode molhar no diluente e na tinta marrom e vir fazendo pequenos contornos. Não precisa contornar a peça, o elemento todo, tá? Posso fazer frisos, dar mais profundidade onde eu preciso, tá bom? Agora, o próximo passo que nós vamos fazer é a folha. Para a folha, nós vamos usar o verde oliva, o verde pistache, e o verde musgo claro. A gente pode usar também um pouquinho do siena natural para dar um efeito envelhecido na nossa folha. Então a gente continua com o pincel de cerda rústica, de cerda durinha, aqueles de cabo amarelo que a gente costuma usar, e vai usar também o diluente, tá? Eu começo o preenchimento dela com o verde pistache, fazendo a parte mais clara da folha. Na sequência, eu venho com o verde oliva e faço a profundidade da folha. Aqui eu procuro preencher com movimentos, olha, do que a própria folha tem. A folha ela tem esse movimento de vírgula, então a gente procura preencher com esse movimento. Você não vai preencher a folha toda. De um lado, você vai preencher com um tom claro e aqui no meio do outro lado com um tom mais escuro. Pode usar o diluente para fazer a mescla. Agora eu venho novamente com o verde pistache e vou passar aqui na parte de cima, lembrando o movimento de vírgula que a gente faz quando a gente pinta a folha. E aí eu faço a interação aqui entre o verde pistache e o verde oliva que eu coloquei. Não precisam ficar preocupadas com essa parte do risco que está aparecendo, porque depois nós vamos passar um tom mais escuro e aí acaba sumindo, tá? Então venham com o verde pistache até a pontinha da folha. E agora, com o verde oliva, eu vou fazer um movimento contrário. Então, eu venho com claro e escuro. Movimento de vírgula para dar realidade mais aproximada da folha. Preencho e integro usando o diluente. Essa trama, volto a repetir, ela é bem fechada. Esse tecido que eu estou usando é o tecido catita da Estilotex e essa faixa que ele tem uma faixa de 15 centímetros. Ele é demarcado pelo friso, então dá para fazer vários trabalhos bonitos nele. Dá para fazer caminho de mesa. Aqui eu estou trazendo a ideia de um pano de prato, mas você pode fazer o trabalho que você quiser. Para tirar esse friso da minha folha, que costuma ficar por conta do carbono, a gente pode vir aqui, olha, com o verde pinheiro, acentuando e aí vai sumir. Então, vocês não precisam se preocupar com esse risquinho aqui. Lavo o pincel, tiro o excesso de água e venho com o verde musgo claro, fazendo, olha,
pequenas entradas em movimentos curvilíneos na folha. Porque aqui a gente vai simular os veios da folha. Do outro lado eu vou fazer o contrário, eu vou pegar o verde oliva ou o verde pinheiro e vou fazer veios escuros. Agora eu vou trocar de pincel para dar mais realidade ao nosso trabalho. Vou pegar um pincel de cerda macia e venho com o verde pinheiro intensificando atrás de onde eu fiz o tom claro para dar profundidade nesse veio da folha da maçã, porque ela é bem marcadinha. E esse motivo, ele combina com vários outros tecidos da Estilotex. A Estilotex tem uma linha frutas, que aí você pode fazer vários tipos de frutas e fazer o seu barrado ficar, para o seu pano ficar bonito. Fazer um acabamento. Aqui eu venho com branco, olha, eu faço o contrário do que eu fiz no outro. Aqui eu escureci, aqui eu vou iluminar. Se o branco tiver assim durinho, pode pegar um pouquinho de diluente, mas por causa da tinta que às vezes fica um pouquinho mais seca, tá? E aí eu faço veios marcados, ó, assim como eu fiz nas outras folhas. Para fazer o acabamento da folha, a gente vem com um pincel filete mesmo, com o verde pinheiro e vem delimitando. Pouca coisa, não exagera na quantidade de contorno, porque na natureza a gente não tem nada contornado, tá? Eu vou mostrar aqui só um pedacinho de como a gente pode usar o verde, o siena, para poder dar um toque envelhecido na folha. Olha, bem pouquinho, com a tinta ainda molhada, a gente consegue dar esse efeito envelhecido na folha. Às vezes tem uma folha com uma parte mais seca, outras com uma parte mais verdinha, e aí a gente consegue criar efeitos no nosso trabalho usando várias tonalidades. Eu vou aproveitar que aqui já está seco e vou fazer os miosotes, tá? Então, para o miosotes, eu vou usar o violeta e o branco. Aqui eu vou fazer de batidinho. Deixa bem molhadinho, para o seu miosote ficar bem natural. Sem lavar o pincel, eu vou vir com o branco no pincel sujinho e vou marcar, ó, florzinhas. Posso até usar, essa aqui eu fiz com um pincel de cerda rústica, de cerda dura, mas eu posso usar também o pincel de cerda macia. Fica mais delicado ainda. E eu posso ultrapassar essa área do violeta, para não ficar muito marcado. Depois a gente vem fazendo o miolinho. Olha, umas florzinhas eu faço inteiras, outras eu faço só a pétala, como se ela tivesse viradinha para baixo. Olha, uma pétala pequenininha, outra maior, e ela tá viradinha para baixo, tá? Aqui, passando da cor violeta, eu já venho com o próprio violeta, simulando outras pétalas, outras florzinhas, para que não fique tão marcado. Aqui embaixo também.
eu posso fazer florzinhas em tom mesclado de branco com violeta, e aí você garante a naturalidade do seu trabalho. Vou voltar com o pincel filete, porque nós temos aqui, e aí você pode usar até um pouquinho de água junto com o diluente e o verde oliva para fazer umas florzinhas de acabamento, umas folhinhas de acabamento. Você faz o risquinho com a tinta bem aguadinha, ó, e simula aquelas folhinhas secas que a gente vê lá no fundo do trabalho e fica uma composição bonita. Não tem uma ordem para a gente fazer essas folhinhas. Onde você perceber que fica bonito, você vai colocar, dá uns puxãozinhos, isso tudo com o pincel filete. E o miolinho do miosote você pode fazer com o próprio branco ou uma misturinha do branco no mesmo pincel com o verde oliva. Você faz o miolinho. E aí a gente faz sempre uns pontinhos para simular aquelas florzinhas que ainda estão para surgir ainda, para abrir, para ficar mais harmonioso. A maçã, a gente vai usar o púrpura, o vermelho escarlate, o vinho e o terra queimada. Vou pegar um pincel de cerda dura de novo, que é aquele amarelinho, nosso conhecido de sempre, e vou começar pela profundidade aqui. Importante, o pincel tá bem sequinho. Eu começo com o verde oliva, porque ela tem um quê de verde aqui, olha. Então eu faço essa profundidade com o verde oliva e venho fazendo movimentos da maçã, olha, curvilíneos e reto no meio, como se estivesse saindo mesmo lá do interior da maçã. Sem lavar o pincel, eu já venho com o melão e interajo essas duas cores. E aí a gente pode ser generoso com essa quantidade de melão, porque depois a gente vai cobrir uma boa parte dele com o vermelho escarlate. Aqui fica bem a critério de como você quer a sua maçã. Se você quer ela mais amarelada, mais vermelhinha, se ela está mais madura ou, né, mais ainda que não está no ponto da gente comer. Então eu vou botar um pouquinho do verde aqui, que eu quero dar um aspecto dela mais verdinho aqui em cima. Então aqui, olha, eu posso ser bem generosa com o melão. Aqui você poderia usar também o amarelo canário. Começo agora com o vermelho escarlate de baixo para cima, encontrando com esse melão e com o próprio verde pistache. Olha, movimentos curvilíneos, interage bem a tinta. Eu posso invadir, olha, a área do melão, não tem problema, que a maçã ela tem essa irregularidade de cor mesmo. Tem áreas que ela é mais amarelinha, área que ela é mais vermelha, um vermelho mais intenso, mais escuro. Aqui, para correr, a gente pode usar, correr que eu digo é a tinta, né? Fazer a tinta entrar no amarelo. A gente pode usar o diluente. Aqui em cima também, vermelho escarlate, encontrando com aquele verde. Então, olha, não tem problema tons diferentes se encontrarem, tá? Posso voltar, pegar um pouquinho do melão para fazer um tom intermediário. E agora eu venho
com o púrpura. Para dar volume a essa maçã. Vem, olha, de baixo para cima também. E o púrpura, assim como foi com o vermelho escarlate, ele vai interagir com o tom que eu coloquei acima, tá? Posso levar ele um pouquinho mais para cima, lembrando sempre do movimento curvilíneo. Esse tecido que eu estou usando aqui é o Catita, da Estilotex, mas você pode usar também o tecido para pintura da Estilotex, que é a mesma qualidade, o mesmo material. A única diferença é que esse tem um friso que delimita a faixa de 15 centímetros e dá um acabamento na sua peça. Quem não quiser botar barrado. Olha, então aqui eu fiz o contorno, né, eu rodeei aquele vermelho escarlate todo com o púrpura. Agora eu vou vir com o vinho, mas com cuidado, aqui embaixo. Aí aqui a gente tem que medir um pouquinho a quantidade de tinta, tá? Olha, preste atenção no contorno e puxa para dentro da fruta. Do outro lado a mesma coisa. Passo o vinho, mas eu não vou até a beiradinha do risco com o vinho. Eu deixo um espacinho ali para eu dar uma iluminada para separar da outra fruta que está por baixo. E aqui no fundo eu uso o vinho. Sempre puxando para dentro, tá? Para dentro da fruta e obedecendo o formato da fruta. Aqui eu achei que ficou muito amarelo, venho com a sujeirinha do pincel. Não carrego mais de tinta e trago um pouquinho do vermelho porque ainda está molhado, tá? Deixei esse espaço em branco porque eu vou usar o melão aqui para separar justamente uma fruta da outra. E aí, como o meu pincel tá sujo de vermelho, ele não vai ficar na tonalidade do melão. Ele vai ficar na tonalidade um pouquinho mais escura, tá? É só para dar uma iluminada sem usar o branco. Aqui também, aqui em cima, eu vou dar só uma profundidade aqui, olha, com o vinho. Isso é opcional. Isso você vai ver na sua pintura e vai sentir se precisa de uma profundidade maior ou não. Nesse espaço que eu deixei aqui, que separa justamente uma fruta da outra, eu vou voltar com o vermelho escarlate. Olha, a tinta corre bem fácil, sem diluente, tá? Não se preocupe em se clarear o vinho, porque a gente pode voltar, olha, e dar uma intensificada. Movimento curvilíneo no pincel. E agora eu vou vir com um pouquinho do terra queimada para deixar essa maçã bem madura, um aspecto de maçã argentina. E aí eu não venho no final dela, eu venho aqui próximo da borda do risco e faço como se fosse um C. Aqui, movimento curvilíneo, puxo um pouquinho. Eu não vou expandir muito esse terra queimada. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, fazendo isso, a gente ganha volume no nosso elemento, na nossa fruta. Coloquei muita tinta, limpei lá no paninho. E aí, olha, eu não vou levar esse terra queimada lá em cima, onde está o vermelho claro. Tá? E aí, eu já trouxe pronta para vocês verem essa maçã aqui que precisa receber o branco, tá? Porque eu não gosto de colocar o branco enquanto ela tá molhada. Eu espero secar para depois dar esse efeito aqui na fruta. Então, eu venho com o pincel seco, não umedeço o pincel, tá?
e faço pontos de luz sem deixar um formato específico onde eu quero iluminar, dependendo da área que você quer, que você determinou até como área de luz e de sombra na sua fruta, tá? Então aqui, olha, eu não preciso fazer um ponto delimitado, eu posso esfumar esse branco. Então eu venho nessa parte de cima, bem pouquinho, ó. E aqui também, só um pouquinho. Que ela tá recebendo luz de cima, tá? Bom, aqui nós temos uma florzinha que compõe o nosso risco. E aí, olha, não tem mistério, a gente vai com o púrpura na profundidade aqui, ó. Você vai fazer isso em todas as pétalas. É o mesmo procedimento para todas as pétalas. Púrpura para fazer a profundidade perto do miolinho e púrpura aqui na pontinha. Com o seu pincel sujo, sem lavar o pincel, você vai colocar o branco e vai mesclar esse púrpura com o branco e você vai fazer movimentos de curvinha para deixar essa pétala mais gordinha. Se precisar, você volta com um pouquinho de púrpura e acentua. No miolinho dela, eu vou usar um pouquinho do melão no centro e vou usar o siena natural aqui na beiradinha dela, para dar profundidade à nossa folhinha. Então, lembrando a vocês que os tecidos Estilotex, eles são de uma excelente qualidade para pintura, para bordado. Esse tecido catita, ele não está restrito à pintura, tá? Pode fazer bordado, bordado de ponto cheio, uma infinidade de trabalhos. Olha, iluminei aqui um pouquinho com o branco. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho pronto, tá? Percebam aqui, olha, o friso. É um friso de rayon, que dá, né, todo um diferencial no tecido. E essa barrinha de fruta também é uma tricoline da Estilotex, tá? E eu trouxe para vocês alguns trabalhos que eu fiz com as tricolines da Estilotex. Temos aqui um estojo escolar que compõe com um caderno. Esse caderno também foi feito com a linha Eduque, que é uma linha linda, tem colorido, tem preto e branco. Então dá para você soltar a imaginação e fazer vários trabalhos lindos. E com certeza você vai gostar da qualidade. Eu espero que vocês consigam fazer. E lembrando a vocês que estaremos na Rio Artes Manuais com todos esses trabalhos bonitos, tecidos. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Estilotex, qualidade na pintura de vocês. Tchau, tchau!